Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz pode dizer glória a Deus. Tem pouca gente feliz. Vamos tentar de novo. Quem está feliz, diga glória a Deus. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar aqui os meus agradecimentos. Sou grato a Deus, irmão, de verdade, por ter me concedido essa oportunidade de conhecer mais um povo que certamente vai morar no céu. Grato a Deus pela vida do pastor Eduardo. Deus continue abençoando você, sua esposa, todo o corpo de obreiros dessa casa. Que Deus continue abençoando poderosamente meu amigo presbítero Jones, um amigo que Deus colocou nas nossas vidas. Deus possa continuar abençoando você, a sua família. Faço-me acompanhado nessa noite da minha princesa, da minha esposa Júlia. Que Deus te abençoe sempre. Eu te amo, Deus te abençoe, tá? Jeremias capítulo de número 18, você que encontrou pode dizer amém. Versículo de número 1, 2, 3 e 4 somente. Os irmãos acompanhem com os olhos e com os ouvidos. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Versículo de número 3. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. Versículo 4. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Você pode se assentar adorando ao nome de Jesus. Meus irmãos, antes de eu iniciar, eu trouxe aqui um presente para o pastor Eduardo. É um livro que Deus nos concedeu a honra de estar escrevendo. No ano passado, esse livro ficou pronto. O Desafio da Descrença, onde nós falamos um pouquinho sobre fé. A fé que nós necessitamos para poder suportar as adversidades desse mundo. E a principal fé que a igreja deve ter, que é na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse daqui é um presente para o pastor Eduardo, meu amigo. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Ao final eu tenho algumas cópias, se os irmãos quiserem ser abençoados através dessa obra que Deus nos deu e abençoar o nosso ministério, basta nos procurar, tá bom? R$20 somente, os irmãos ajudam a gente e são abençoados. Jeremias capítulo de número 18 é um texto bastante conhecido por toda a igreja. É bem verdade que todos nós já escutamos pregações acerca da casa do oleiro, já ouvimos saudações, ensinamentos, louvores que retratam esse fato. Sem dúvida nenhuma, é o texto mais conhecido escrito pelo profeta Jeremias. O texto vai dizer que a palavra do Senhor se manifesta a Jeremias, o chama até a casa do oleiro. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o oleiro estava lá com um vaso que se quebrou nas suas mãos. O que é retratado aqui nada mais é do que uma simbologia. Thales, o que é que era simbolizado neste momento? O oleiro ali simbolizava o próprio Deus, e o vaso que se quebra na mão do oleiro simbolizava a casa de Israel, mais especificamente o reino do sul, o reino de Judá. Você pode se perguntar, pregador, o que é que foi que acarretou esse problema que o reino do sul, que Judá enfrentou? E a resposta é simples: o império dos caldeus, a Babilônia, mais especificamente o seu imperador, que tinha por nome Nabucodonosor. A Babilônia invade por 3 vezes o reino de Judá.
A primeira vez, no ano de número 606 a.C., eles vêm até Judá, levam cativos para dentro da Babilônia aqueles que tinham linhagem real, da descendência da nobreza. Dentre eles 4 nomes que nós conhecemos muito bem: Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que dentro do cativeiro tiveram seus nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não bastando, no ano de número 597 a.C., a Babilônia retorna, dessa vez levando mais de 10.000 homens para o cativeiro babilônico. Esses possuíam linhagem sacerdotal, aqueles que eram da descendência de Levi, da linhagem de Arão, levados para dentro do cativeiro babilônico. Um deles muito conhecido, o profeta Ezequiel, que profetizou às margens do rio Quebar. Não bastando, no ano de número 586 a.C., a Babilônia retorna até Judá. E você pode perguntar: pregador, quem foi que eles levaram agora cativos para dentro da Babilônia? E a resposta é: ninguém de importância. O objetivo dos caldeus na terceira invasão era único: destruir tudo o que eles viam pela frente. Esta sendo a maior tragédia da história dos judeus. O povo de Deus perdeu pelo menos 3 coisas que eram de suma importância. A primeira coisa que eles perderam era a proteção, visto que os grandiosos muros de Jerusalém caíram, não restando pedra sobre pedra. A segunda coisa importante que eles perderam foi a adoração, visto que o grandioso templo de Salomão, construído com a melhor prata, com o melhor ouro, com o melhor cobre, com o melhor bronze, com as melhores madeiras, com tudo do bom e do melhor, também destruído, não restando pedra sobre pedra. Só que a terceira coisa que eles perderam, e essa mais importante, foi a presença de Deus, visto que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus do Antigo Testamento, desapareceu, e até hoje ela não foi encontrada. Os estudiosos vão dizer que Jeremias tem a revelação da casa do oleiro entre a primeira e a segunda leva. Ele tem a revelação no meio da primeira e da segunda leva. O interessante é que a palavra do Senhor se manifesta a Jeremias, porque antes de qualquer chamada ministerial, antes de qualquer ministério dar-se início, primeiro a palavra do Senhor se manifesta àquele que foi chamado. Palavra essa que não volta vazia, palavra essa que é inerrante, infalível, palavra essa que é onipotente, onipresente, onisciente, palavra essa que tem poder para curar, tem poder para transformar, tem poder para renovar, palavra essa que o apóstolo Paulo vai dizer que penetra até a divisão da alma e do espírito. Palavra essa que João, capítulo de número 1, versículo de número 1, vai dizer que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e não bastando isso, a palavra também era Deus, e todas as coisas subsistem pelo poder da palavra de Deus. Passam-se os céus, passam-se a terra, mas a palavra dele permanece. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você chegou aqui nesta casa com saúde, com vigor para poder abrir e dar glória para Deus, foi porque a palavra dele te deu força, foi porque a palavra dele te deu saúde. E se eu fosse você, eu abria a boca e começava a adorar. Eita. A palavra do Senhor se manifesta a Jeremias e diz: levanta-te. O interessante é que o texto não diz a postura que Jeremias estava. O texto não diz se Jeremias estava sentado, como muitos dos irmãos aqui estão. O texto não diz se Jeremias estava de pé. O texto não diz se Jeremias estava deitado. O texto também não diz a localização que Jeremias estava, porque esse levantar aqui não é físico, esse levantar aqui é espiritual.
Todas as vezes na Bíblia que Deus se utiliza das palavras levanta-te, põe-te em pé, dispõe-te e ergue-te, Ele não está se referindo a posicionamento físico, Ele está se referindo a posicionamento espiritual, a postura espiritual. Gênesis capítulo número 21, quando Agar e Ismael são mandados para o deserto por Sara e Abrão, a Bíblia vai dizer que de repente no deserto a água do odre acaba. Agar começa a olhar para o seu filho Ismael, que era o compromisso que ela tinha com Abraão, e a Bíblia diz que Ismael começa, de repente a sua pressão começa a baixar, de repente Ismael já está no chão, desmaiado. Agar toma a distância de um tiro de arco do seu filho, da sua promessa, se assenta no chão, olha para o alto e diz: Senhor, para eu não ver o meu filho morrer, eu vou me assentar aqui e vou chorar. Nesse momento a Bíblia diz que o anjo do Senhor, que pela teofania é o próprio Cristo Jesus, ele desce até Agar, olha para ela e diz: Agar, levanta-te, porque eis que eu ouvi o choro de quem você abandonou, porque Deus não escuta choro de quem abandona, Deus só escuta o choro de quem foi abandonado. Se levanta, Agar, porque dele eu também farei uma grande nação. Era Deus dizendo para Agar: Ismael é o seu compromisso com Abraão, só que antes de você erguer o compromisso, primeiro se levanta você, porque eu não entrego o compromisso na mão de crente que não tem postura, eu não entrego o compromisso na mão de crente disposicionado. Ezequiel capítulo número 2, a palavra do Senhor vem até Ezequiel e diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Era Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, você quer receber rolo escrito por dentro e por fora? Quer ouvir aquilo que ninguém ouviu? Quer ouvir a minha voz nitidamente? Primeiro assume postura, porque eu não falo com crente que anda de qualquer jeito, eu não falo com quem vive uma vida aqui, mas na fora é outra vida. É Deus dizendo para você: quer ouvir a minha voz? Primeiro postura, primeiro posicionamento. Josué capítulo número 1, a palavra do Senhor vem até Josué e diz: Josué, se levanta, Josué, e passa esse Jordão. Assim como Moisés era um grande líder, fica tranquilo, Josué, você também será. Se levanta, Josué, porque antes de assumir liderança, primeiro você tem que ter postura, Josué. Se coloca de pé, se levanta, porque eu não entrego liderança na mão de crente disposicionado. Jonas capítulo número 1, a palavra do Senhor vem até Jonas, filho de Amitai, e diz: Jonas, levanta-te e vá até Nínive pregar a minha palavra. Vá até Nínive, Jonas, pregar contra os pecados dos ninivitas. Só que antes de pregar sobre o pecado alheio, se levanta você, porque é muita gente, irmão, querendo pregar do pecado do outro, sendo que ele mesmo não vive a vida que prega, sendo que ele fala uma coisa aqui, mas lá fora ele vive outra vida. É Deus dizendo para você: antes de olhar o cisco no olho do irmão, tira a trave que está na sua face. Deus me trouxe com a palavra para você nessa noite. Quer levantar, quer ser levantado, Ele está aqui para poder te ajudar. Ele está te dizendo nessa noite: quer assumir compromisso comigo? Se posiciona. Quer receber liderança? Posicionamento. Quer ouvir a minha voz? Se posiciona também. Quer começar a pregar? Posicionamento. Só que Deus me diz essa noite, para quem tem mão para levantar e boca para dar glória, que 2025 não vai ser igual a 2024. Levanta a mão, por gentileza. 2025 não vai ser igual a 2024. Ele vai te dar força, Ele vai te dar vigor. Você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. Quem recebe a minha boca e dá glória? Quem recebe a minha boca e dá glória? Jesus está aqui, irmãos. Ei, Jesus. O levantar é espiritual.
Só que o interessante é que o levantar também pode ter uma conotação de assumir um alto cargo. Aquele que foi levantado, ele foi colocado em um outro patamar. Mas parece que tem uma contradição no texto, porque Deus olha para Jeremias e diz: levanta-te. Depois que Jeremias se levanta, Deus olha e diz: agora desce. Era Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, em cima você até recebe as promessas, em cima você até escuta a minha voz, só que é lá embaixo que eu concretizo tudo que eu prometi sobre a sua vida. É embaixo que você vai ver as promessas se cumprindo. É embaixo que você vai ver eu realizando um milagre na sua casa. Em paralelo a Jeremias 18, Ezequiel capítulo número 36 e 37, escuta isso. No capítulo de número 36, Deus manda Ezequiel subir no alto do monte. Ezequiel sobe no alto do monte e começa a profetizar sobre os montes. A Bíblia diz que Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, fica tranquilo, eu sei que a situação de Judá está difícil, mas fica tranquilo, porque logo logo eu entro com mão forte, logo logo eu entro com providência. No alto do monte Ezequiel ouviu, no alto do monte Ezequiel recebeu promessa. Só que no capítulo de número 37, a mão do Senhor pega Ezequiel do alto do monte e coloca ele dentro do vale. No vale Ezequiel viu reboliço, no vale Ezequiel viu osso se transformar em exército, no vale Ezequiel viu o milagre acontecer. Eu vou para Jesus porque teve gente que não entendeu. Jesus está andando em Jericó. O texto diz que de repente o publicano chamado Zaqueu, ele sobe no alto de uma árvore para poder ver Jesus melhor, para poder ouvir Jesus melhor. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, na mesma velocidade que você subiu, desce também depressa. Eu sei que aí em cima você está me ouvindo bem, eu sei que aí em cima você está me vendo bem, só que quando você descer, eu entro na sua casa. Quando você descer, eu restauro a sua família. Eu vim profetizar para alguém nessa noite. Deus está dizendo para você: desce nessa casa, que Ele entra na sua casa, Ele restaura o seu casamento, Ele restaura o seu ministério. Eita Deus. Ezequiel 47. Eu vou falar devagar para os irmãos entenderem. O texto vai dizer que de repente o profeta Ezequiel tem uma visão. Ele está de frente para um templo, a porta do templo, por debaixo da porta corria um rio. De repente ele é mudado de posição, está de frente para o rio. Se apresenta para ele um varão, segurando nas mãos um cordel de medir. O varão, e eu posso conjecturar isso aqui, o varão olha para Ezequiel, conjectura do pregador, e diz: Ezequiel, você está satisfeito aí na superfície? Você está satisfeito aí na terra, no rasinho? Só que eu não te chamei para ser crente que fica na superfície, não. Eu te chamei para entrar dentro desse oceano, Ezequiel. O varão olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, pode começar a descer. Ezequiel desce 1000 côvados, o equivalente a 500 metros. A Bíblia diz que as águas davam nos tornozelos. O varão que segurava o cordel de medir olha para Ezequiel e fala: ainda não basta, pode descer um pouquinho mais. Ezequiel desce mais 1000 côvados, as águas davam no joelho. O varão olha para ele e diz: ainda não basta, porque quem decide a profundidade que você vai descer não é você, é aquele que tem nas mãos o cordel de medir. Ele olha para Ezequiel e diz: ainda não basta. Ezequiel começa a descer, água na cintura. O varão olha para ele e fala: ainda não basta, Ezequiel. Ele começa a descer mais. Só que no que ele vai descendo, ele percebe que não dava mais pé, pastor Eduardo. Ou seja, para ele entrar, ele teria que mergulhar.
Eu vou traduzir para você, irmão. Teve gente que saiu de casa hoje, nessa terça-feira à noite, e saiu dizendo ainda: eu vou com a água até no tornozelo, eu vou sentar lá no cantinho, não vou dar glória, não vou dar aleluia, a minha boca vai ficar fechada. Teve outros que saíram de casa e disseram: eu vou com a água até a cintura, quando o pregador mandar dar glória eu dou, quando for para dar aleluia eu dou, quando mandar levantar a mão eu levanto, eu aceito água até a cintura. Só que tiveram alguns, irmãos, eu não sei se você entende isso aqui, só que eu não saí lá de Linhares para vir ficar com água até o tornozelo. Eu não saí lá de Linhares para vir ficar com água até a cintura. E eu sei que tem pelo menos mais uns 3 aqui que saíram de casa dizendo: eu não aceito água no tornozelo, eu não aceito água na cintura, eu só saio se for para mergulhar, eu só saio se for para mergulhar. Tem um aqui, deixa eu ver quem veio para mergulhar. Já tem um na minha esquerda, tem mais um lá atrás. Quem veio para mergulhar, abra a boca e adora. Abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca. Quem trouxe glória a Deus, entrega o glória. Quem trouxe aleluia, entrega o aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: no glória a Deus que você dá aqui, Ele está indo na sua casa. No glória a Deus que você dá aqui, sua família está sendo restaurada. No glória a Deus que você libera aqui, a doença está batendo em retirada. Parece que eu estou vendo um varão caminhando no meio da igreja, e é o varão do livramento. Quem recebe a minha boca? Quem recebe a minha boca? 10 segundos de glória. 10. Ele vai na sua casa. 9, a porta está se abrindo. 8, 2025 vai ser diferente. 6, a cura está chegando lá. 5, ele quebra o arco. 4, ele corta a lança. 3, ele queima os carros do fogo. 2, recebe renovo. Olha a glória de Deus aí, ó. Tava lá. Eu estou sentindo ele aqui, irmãos. Duricabás, elevará. Jesus está na casa. Eu não consigo entender quem saiu para ficar de boca fechada. Até os anjos da eternidade cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eita, fica lá, leva lá. Ei, Jesus. Amarai que levar lá a Súria. Levanta, levantou, desce. Aí Deus olha para Jeremias e diz: e vai até a casa. Deixa eu ouvir a igreja de novo. Vai até a casa. No versículo de número 3, Jeremias já pisa na casa do oleiro. E eu me perguntando, onde foi que Deus deu para Jeremias o endereço da casa do oleiro? Porque quando Deus quer dar o endereço, Ele dá. Atos capítulo número 9. Deus olha para Ananias e diz: Ananias, vá até a rua chamada direita, porque lá eu já tenho o vaso escolhido. Gênesis capítulo número 12, Deus olha para Abraão, quando ele ainda era Abrão, e diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu ainda o mostrarei. Atos 9, Deus dá um endereço. Gênesis 12, Deus diz para Abraão que o mostraria. Só que em Jeremias 18, Deus não diz nada. Como é que Jeremias encontra no versículo de número 3 a casa do oleiro? A resposta é simples, irmão. Profeta que é profeta conhece o endereço da casa do oleiro. Eu vou repetir isso aqui para ver se mais alguém entende. Profeta que é profeta conhece o endereço da casa do oleiro. Se o diabo pudesse, ele te matava no meio da rua, ele te quebrava no meio, e a raiva do diabo é uma:
Ele sabe que você conhece o endereço da casa do oleiro. Ele sabe que você conhece o endereço do seu milagre. É por isso que hoje o dia foi tão complicado. Foi porque o diabo, ele conhecendo o que você sabia, o endereço da casa do oleiro, ele tentou colocar problema, ele tentou colocar levante. Só que à medida que ele ia se levantando, Deus ia entrando na frente, jogando por terra o problema, cortando o arco, quebrando a lança. Deus ia entrando na frente. Você conhece, irmão? Tem muita gente se apresentando, pregando falsos endereços, pregando falsos caminhos. Tem gente que vai dizer que o caminho é Maria. Tem gente que vai dizer que o caminho é Allan Kardec. Tem gente que vai dizer que o caminho é Maomé. Tem gente que vai dizer que o caminho é Buda. Escuta isso aqui. Só que até Buda, antes de morrer, olhou para os discípulos dele e disse: continuem procurando o caminho. Eu fico com meu Jesus, irmãos, que em João capítulo de número 14, versículo de número 6, ele olhou para os discípulos e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está procurando o caminho, ele está na casa. Está procurando a verdade, ela já chegou. Está procurando a vida, ela está aqui. E se eu fosse você, eu abria a boca e adorava. Amai, levará. Duriquete levará súria. Jesus está aqui. Jeremias pisa na casa do oleiro, no versículo número 3. E aqui eu quero dizer algo para os irmãos. Isso aqui me fez chorar. Entenda isso aqui. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele observa algo importante. A primeira coisa que ele observa é: o oleiro estava lá. E a segunda coisa, o oleiro estava trabalhando. Eu vou repetir isso aqui para você entender, irmãos. Jeremias pisa na casa do oleiro, a primeira coisa que ele vê é o oleiro lá. E a segunda coisa que ele vê é que o oleiro estava trabalhando. Ele não estava de mãos atadas. O oleiro estava trabalhando, irmãos. Tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer: se eu não cantar não acontece, se eu não pregar o fogo não desce, se não for eu que estiver dirigindo a igreja não vira. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: antes do primeiro obreiro entrar aqui, antes do primeiro louvor ser cantado, antes da primeira oração ser feita, o oleiro já estava aqui. E ele não estava de mãos atadas. Ele estava trabalhando. Trabalhando pela sua casa, trabalhando pela sua família, trabalhando pelo seu ministério. Tem trabalho do oleiro aqui. No glória que você dá, ele trabalha. No glória que você libera, ele trabalha. Sabe por que eu chorei? Porque Jeremias chega, o oleiro estava lá. O que isso significa? Que mesmo Jeremias não vendo, o oleiro estava trabalhando, irmão. Tem coisa que você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Teve gente que saiu de casa hoje preocupado com a conta que vai pagar, preocupado com o ente familiar, preocupado com o casamento, preocupado com a porta, se ela vai abrir, se ela não vai. Você olha e diz: Senhor, parece que eu não vejo nada, parece que eu não vejo saída. Deus me trouxe como profeta para dizer para alguém: fica tranquilo, você não está vendo, só que eu continuo trabalhando. Você vendo ou não, eu trabalho. Isaías vai dizer que nunca em toda a antiguidade se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Deixa eu ver se tem alguém esperando em Deus aqui. Enquanto você adora, ele trabalha. Ele trabalha. Jeremias olha o oleiro trabalhando. Só que o vaso
E eu caminho para encerrar, irmãos, para ser bem rápido, para a gente poder adorar. O vaso que estava na mão do oleiro se quebra. E eu preciso abrir aspas para dizer isso aqui. Tem coisa na sua vida que não foi Deus e nem o diabo, foi você que se quebrou. O irmão entra no relacionamento que não é para entrar. A irmã entra para se relacionar com quem não deve. Às vezes até casa com quem não deve. Se relaciona, faz amizade com quem não deve. Entra em coisa que não é para entrar. E depois ainda vem para a igreja dizendo: Senhor, por que é que o Senhor não prosperou? Por que é que o Senhor não deixou acontecer? É Deus dizendo para você: Ele nem colocou a mão, irmão. Foi você mesmo que se quebrou. Foi você mesmo que se quebrou. Eu sei que o glória acaba. Só que tem crente que está entendendo aqui. É Deus dizendo para você: antes de fazer as coisas pela sua própria vontade, primeiro consulta para ver se é a vontade dele. Eita, levar a súria. Fecho aspas, se quebra na mão do oleiro. Ô irmão, se fosse eu, pastor Eduardo, eu olharia de longe. Eu confesso isso, presbítero Jones, e eu sei que talvez Jeremias fez isso. Eu olharia de longe o oleiro com vaso. O vaso quebrou na mão do oleiro. Eu falaria: vixe, joga fora, faz outro. É mais fácil. É mais fácil fazer outro do que refazer o que se quebrou. Por quê? Porque a gente é assim, irmão. A gente descarta as coisas. Por que você acha que você não dura 6 meses no relacionamento? Por quê? Eu sei que é para alguém. Por quê? No primeiro erro, descarta. Por que as amizades com você não duram? Porque no primeiro erro do amigo, você já descarta. Quem é acostumado a fazer isso também é o diabo. Ele usa até quebrar. Quando quebra, joga na lata de lixo. Não dá mais. Só que tem um segredo nesse vaso aqui. Ele até estava quebrado, mas estava na mão do oleiro. Eu vou repetir isso aqui, irmão. O vaso até estava quebrado, só que ele estava na mão do oleiro. Teve gente que entrou nessa casa hoje quebrado, no ambiente psicológico, no âmbito psicológico. Você está quase sucumbindo, está dilacerado, está rachado. Teve gente que foi no ambiente conjugal, no âmbito conjugal, entrou aqui dentro com um casamento por um fio. A vida profissional está quebrada, a vida ministerial está rachada. Só que Deus me trouxe com a profecia para a sua vida. Levanta a mão, por gentileza. Eu profetizo nessa noite que mesmo quebrado, está na mão do oleiro. Está na mão do oleiro. Está na mão do oleiro. A mão do oleiro simboliza o controle de todas as coisas. É Deus dizendo para você: fica tranquilo, está quebrado, mas o controle ainda está na minha mão. O controle não saiu da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus, e quem há que possa escapar das minhas mãos? Quando eu resolvo operar, capeta não impede, morte não impede, feiticeiro cai por terra, Zé Pilintra tem que bater em retirada. Operando Deus, ninguém impede. Se coloca de pé. Esse vaso quebrado, no hebraico, era um vaso que não tinha mais solução. Podre, já era. Só que Deus, Ele gosta de nos confundir. Aquele que a gente olha e não dá nada, Deus entra, lava ele, veste ele. Traduzindo para o texto, Deus vai, molda o vaso de novo, coloca de volta tudo no lugar,
porque Deus, Ele não descarta, irmãos. Talvez sua família te descartou, talvez até seu marido te descartou, suas amizades te descartaram, só que Deus me trouxe para dizer para alguém: Ele não esquece de ti. Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer de um filho que do seu ventre nasceu, todavia eu não me esqueço. Eu não me esqueço de ti. Eu não me esqueço de ti. Me dá um dó, por gentileza. Eu canto e encerro. Dó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar. O desespero. Canta comigo, vai. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está. Canta, vai. Declare: eu tenho um Deus, vai. Eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais a situação, o controle ainda está na palma disso. Levanta a voz e canta, vai. O choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas já ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta com o coração. Ainda que a figueira que não haja, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Todavia. Mais uma vez, deixa eu ouvir só a igreja agora, só a igreja. Abalais, tem que levar. Os projetos do diabo estão caindo por terra agora. Jesus está entrando com mão forte, está quebrando o arco, cortando o laço. Tem vitória para sua casa. Quem crê, levanta a mão, abre a boca e começa a adorar. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força, meu Deus, Deus proverá, Deus proverá. E mesmo falho sobre declare: eu não vivo pela vista. Agora vai, pra gente pensar. Não vivo pela vista, não. Deus, eu tô falando pra alguém aqui. Eu sei que é pra você, irmão. Eu olho para o alto. Você que entrou aqui dentro dessa casa hoje quebrado, o âmbito que for, você entrou aqui dentro hoje quebrado, Jesus me trouxe aqui para pregar para você. Entra aqui na frente, deixa eu orar pela sua vida. Não fica com vergonha não. Você que a palavra foi para você, entrou quebrado, eu quero orar rapidinho por você. Entra aqui porque Jesus vai reverter esse cenário hoje. A porta vai se abrir hoje, a doença vai sair hoje, seu casamento vai ser restaurado hoje. Ele vai buscar seu filho lá na boca de fumo. Entra aqui na frente, deixa eu orar por você. Não vivo pela vista, não.
Eu vivo, eu vou dar um tempo para você entrar. Deus proverá. Eu olho para o alto. Entra aqui na frente, fica com vergonha não. Deus proverá. Temer porque. Cadê esse tempo de ajudar aqui? Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio. Adora com o coração. Haja o que houver, venha. Eu creio em ti, eu não vivo. Eu a tempestade e o vento forte não vão em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vai. Eu vou dar um tempo para você entrar, irmão. Eu sei que você está sendo tocado aí. Eu sei que você está sendo tocado aí. A pregação foi para você. Você está com vergonha de vir aqui na frente. Jesus está te dizendo: toma uma atitude agora, se posiciona. Você se posiciona e eu opero na sua vida. Cadê você que recebeu essa mensagem e está com vergonha de vir aqui? Entra aqui na frente. Perde a oportunidade, eu não. vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh glória. Quem está sentindo Jesus aqui, abre a boca e comece a adorar, irmão. Quem está sentindo, ai, chamai, calabará, durique levará, chebalá. Jesus está aqui. Se eu fosse você, eu não ficava parado. Abre a boca e adora. 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 Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Eu vou orar agora. Antes disso, eu pergunto rapidinho: tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar a Ele? Só levanta a mão. Tem uma vida aqui para Jesus. Você pode aplaudir o nome dele. Cadê a segunda vida? Tem mais alguma vida para Jesus aqui? Vou perguntar de novo mais uma vez: tem alguém que ainda não aceitou Jesus como único e legítimo Senhor e Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor e hoje deseja reatar esse compromisso? Se tiver, vem aqui na frente, levanta a mãozinha. Só faz alguma coisa. A Bíblia diz que você reconhece Ele aqui e Ele te reconhece lá. Tem mais alguém, irmão? Tem mais alguém, irmão? Vou perguntar de novo: tem mais alguém aqui?
Coloca a mão no coração que eu vou orar. Pai, nós clamamos, Senhor. Na autoridade que há no teu santo nome, Jesus. Oh Deus, nós somos gratos pela tua palavra, Jesus. Deus, nós pedimos nesse momento, Senhor. O Senhor é o Deus que conforta, Pai. Jesus, todo aquele vaso que entrou nessa casa quebrado, Jesus, o oleiro está aqui, meu Pai. O Senhor tem autoridade nesse momento, pode tocar, Jesus. Restaura o vaso que está quebrado. Coloca tudo de volta no lugar, Jesus. Nós clamamos nesse momento para o oleiro não trabalhar só aqui. Oleiro, o Senhor tem legalidade para trabalhar na nossa casa, Jesus. Trabalha na nossa casa, trabalha na nossa família, trabalha no nosso casamento, no nosso ministério. O Senhor tem legalidade, Pai. Ô Jesus, vai liberando a cura psicológica, vai liberando, Senhor, a cura conjugal, Jesus. Vai liberando a cura para o corpo, Jesus. Eu creio que nesse momento tem vida sendo curada aqui. O varão está passando no meio da casa, e onde ele passa tem renovo, onde ele passa tem glória. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito vai tocando, Pai. Recebe a vida, Senhor, nessa noite, com muito o Senhor é Salvador. Nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado, Pai. Deus não rejeita a oração. Adora. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que fez. E o Senhor é o Deus que muito ainda irá fazer. Você que pode, aplauda o nome de Jesus e dê glória bem forte para Ele. Ou ficar continua adorando. no sofrimento.